Dizem apenas que ele é um pouco covarde em decisões políticas, não no campo de batalha. É um cara bacana, mas não entende de economia. Amanhã vamos fazer algo assim. Quando você lê e ouve isso, pode ser 100% verdade ou pode ser 100% mentira. E só, ponto final, nada mais. Amigos, sejam bem-vindos ao Projeto Politeca. Obrigado por estarem conosco neste dia. Hoje temos como convidado Leon Weinstein. Leon, olá, é um prazer vê-lo. Boa tarde, obrigado. Obrigado por aceitar o convite, Leon. Surgiu um vídeo bastante interessante, além da grande política, há também pequenos detalhes. Então, apareceu um vídeo com o famoso boxeador ucraniano Alexander Usyk, que está andando pelos corredores do Pentágono. Lá, na verdade, não está claro se é durante uma evacuação por causa de algum tipo de vazamento, substâncias ou algo assim, mas o principal é que se não fosse esse imprevisto do Usyk, provavelmente nem teríamos ficado sabendo da visita dele ao Ministério da Guerra, sim, é assim que se chama agora. Pois é. Da guerra americana. Sim, é algo muito sério. Fico curioso sobre o objetivo da visita, quem e por que convidou o nosso campeão, em que papel, como atleta ou já como político, ou foi só um passeio de um boxeador famoso, sabe? Convenhamos, é interessante. Qual é a sua opinião? O que isso poderia ser? Sabe, eu não conheço essa pessoa, infelizmente. Eu sei que um boxeador chamado Greshko é uma certa figura pública, sim, mas sobre ele, Ele é uma figura pública, prefeito de Kiev, vou te dizer. ele está se saindo bem. Ele se tornou uma figura na política, por assim dizer. Pelo menos aqui, a mídia falava insistentemente que ele fazia parte da máfia, que liderava alguma máfia, que era membro de alguma máfia. Ou seja, primeiro ele chegou ao topo, digamos, do mundo do crime, e depois esse mundo do crime o colocou como político, como se fosse um dos seus. Por isso, sobre ele, digamos, a gente sabia de algumas coisas assim. Sobre esse, sinceramente, eu não sei nada e ficaria muito surpreso se uma pessoa que ninguém conhecia aqui fosse apresentada lá como político, embora tudo seja possível. Eu não sei, lá, Zalushinov é apresentado aqui como um potencial, digamos, concorrente do Zelensky. A única coisa que dizem é que ele é meio covarde, não no campo de batalha, mas covarde nas ações políticas. Então, de novo, não sei se é verdade ou não, mas eu simpatizo com ele, gostei muito do discurso dele em Londres. Por quase 2 horas ele falou sobre como a guerra mudou, na minha opinião, de forma muito inteligente, diferente dos militares. Já tratei de assuntos militares e, embora sejam inteligentes, costumam ser unilaterais, o que parece natural para eles. Aqui o homem é inteligente de outro modo, ou seja, inteligente, com uma visão mais ampla do que está acontecendo e capaz de tirar conclusões não só militares, digamos, militares no campo de batalha, mas também políticas. Sobre os outros, sinceramente, eu não sei. Eu não sei quem os Estados Unidos da América têm em mente. Ah, bem, digamos assim, se for preciso apostar em alguém, claro, poderemos desempenhar o papel dos Estados Unidos da América no que ocorre na Ucrânia. Mas eu meio que não sei. Acho que há muitos outros motivos, visitas, mostrar o Pentágono ou algo assim, além de realmente levar isso muito a sério. Uhum. Sim, por que eu pergunto? Só estou curioso para saber como agora em Washington percebem Alexander Usyk como um grande atleta em uma excursão, ou se isso já está deixando de ser assim. Um outro status, né, sabe, como muitos dizem, né, entendemos que agora existe essa tendência, tipo representante especial, algum enviado informal e coisas do tipo, e hoje em dia esses enviados informais podem abrir e muito melhor portas que estão fechadas para diplomatas profissionais. Então, quem sabe, né? Sim, eu concordo totalmente com você, mas para isso eram necessárias certas coisas, tipo, precisamos ter certeza. Por exemplo, sim, nos Estados Unidos, que essa pessoa não é apenas um enviado informal, mas realmente um enviado informal, e não apenas alguém que diz que está tentando se colocar no meio de algumas conversas, negociações, mas, novamente, por assim dizer, eu acho que 90% do que acontece, acontece sem que a gente saiba disso, então tudo é possível. Sim, para concluir, se esse vídeo não tivesse surgido nas redes sociais, nem saberíamos dessa história
se realmente algo acontece nos bastidores, esses são momentos bastante interessantes que acabam sendo revelados por meio dessas situações de força maior. E agora vamos para a grande política. O que está acontecendo agora? Por favor, nos esclareça sobre Trump, Irã, Israel, porque olha, essa semana foi quente em todos os sentidos. Em todas as declarações, Trump primeiro fala sobre fracassos, depois de manhã fala sobre sucesso, então de repente volta a uma retórica dura, acusa o Irã, digamos assim, de condições inaceitáveis. Exios, uma publicação bastante conhecida, ao mesmo tempo escreve que, bem, há 85% de probabilidade de que um acordo seja fechado em breve. E é meio que sim, mas que acordo é esse? Isso também é uma grande questão. O Irã oficialmente nega tudo, mas fecha o estreito. O que pode ser entendido nesse caos? Estamos vendo uma nova fase, digamos, de negociações, ou isso já é um processo incontrolável agora? Presidente, sabe, é interessante que em relação ao que o Trump faz, em tudo, existem dois pontos de vista mutuamente exclusivos. Um dos pontos de vista que você acabou de me descrever é o de que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, que ele pensa uma coisa agora e daqui a meia hora pensa outra. E digamos assim, dependendo da situação, ele espera que tenha entendido errado, depois acha que entendeu certo e depois descobre que de novo entendeu errado. Ou seja, é uma bagunça total, né? Bem, como se diz, eu não estou lá, tudo pode acontecer, mas se olhar um pouco para trás, como é que você pode descobrir algo sobre uma pessoa se não pode entrar na cabeça dela e ver quais decisões ela está tomando? Você diz, espera um pouco, deixa eu verificar as 10, 20, 150, quantas decisões anteriores eu conseguir verificar que ele tomou e aonde elas levaram. Agora tenho a pessoa diante dos meus olhos. Um homem que, dos cerca de 3 milhões que o pai deixou para ele trabalhar como gerente no setor imobiliário, fez uma fortuna. Alguns dizem 5 bilhões, outros dizem 8, 10 bilhões, mas não importa. Para mim, ele tem 3 bilhões também. Para ser sincero, isso soa completamente fantástico. Ou seja, de uma pessoa que tomou certas decisões e que, digamos assim, levou a contabilidade financeira até o fim, e no final você realmente conta tudo. Nesse sentido, você conta pelo dinheiro. Não conto tudo pelo dinheiro, mas nos negócios você acaba pensando assim: era tanto, agora sobrou tanto. Agora, a segunda opção, o segundo ponto, é que essa pessoa, antes de entrar na política, era uma das pessoas mais conhecidas do mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Ok, de algum jeito ele conseguiu. Ele escreveu 3 livros, todos viraram best-sellers mundiais, sendo A Arte da Negociação um grande sucesso. Além disso, A Arte da Negociação não é só um romance sobre relacionamentos com garotas jovens, mas trata de algo mais sério, certo? Terceiro, ele foi lá e criou um programa de televisão que se tornou o programa de TV mais popular do planeta Terra de todos os tempos e povos. O quê? Como assim? Ele nunca fez isso antes, né? É porque ele é um showman. Antes disso, ele foi escritor, depois financista, ou seja, ele faz qualquer coisa. Ele consegue. Agora me dizem, ele teve 6 falências, tudo bem, eu digo, 6 falências, isso é horrível. Se eu tivesse 6 falências, eu já teria enlouquecido. E quantos negócios ele abriu para ter 6 falências? E me dizem, sim, no total foram 1.009. Eu digo, o quê? Ele abriu 1.009 negócios, dos quais teve 6 falências. E aí eu penso comigo mesmo, eu sonharia com isso. Eu sonharia com isso. Que dos meus 1.009 negócios, só 6 falissem, só para ficar claro, certo? 1.003 fontes de renda de acordo com aquelas páginas publicadas da Receita Federal que foram roubadas, vazadas da Receita. E no total, 6 falências de 1.009 negócios. Gente, isso é genial. Eu simplesmente nunca vi algo assim na vida. Isso não acontece. Em frente. Ele trabalhou no mercado mais corrupto dos Estados Unidos da América. Isso se chama mercado imobiliário de Nova York. Não existe nada mais corrupto que isso. E o principal, tudo isso foi feito por bandidos ou máfia, como preferir. Gangsters, certo? Existem sindicatos e simples criminosos por lá. Ou seja, esse cara, para poder construir, tinha que dar enormes propinas, dinheiro por fora. Ou seja, uma bagunça total, né? Há 20 anos o mundo inteiro tenta encontrar pelo menos um deslize dele. E não consegue encontrar.
Os adversários dizem, ele é genial, genial pra caramba. Como alguém pode trabalhar no mercado imobiliário de Nova York e nunca fazer nada pelo qual pudesse ser responsabilizado? Sempre que era responsabilizado, via-se que era pura besteira. Pronto, então não vou cansar vocês mais com essas reflexões. Quando olho para trás, vejo uma pessoa que tem uma habilidade impressionante de conseguir o que quer. Impressionante, não é? Todos os programas de talk show de televisão, como por exemplo na América, disputavam o direito de tê-lo, nem que fosse por meia hora. Ele era sempre chamado ao Congresso para resolver problemas. Diziam, não sabemos por que isso acontece. E ele, em 5 minutos, ouvi vários discursos dele, geniais. Isso foi 25 anos antes de ele entrar na política. Ele explicava por que havia esse entrave, por que a construção não avançava, por que as pessoas não vinham para lá e assim por diante. Ou seja, ele era chamado como especialista para entender o que estava acontecendo, o que tínhamos feito de errado. Encontre. E ele encontrava. Ou seja, é pura fantasia. Eu não acho esse homem ou ele enlouqueceu. Pode ser fácil. A pessoa vai vivendo e de repente enlouquece. Sim, já passei por situações assim. Bem, isso não me parece assim, sabe? E por isso eu começo a pensar. Talvez seja eu que não estou entendendo. Talvez eu não entenda. Talvez tudo isso que vocês me contaram, com todo respeito, eu entendo muito bem o que vocês estão dizendo. Vocês realmente estão contando o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Bom, talvez isso seja só superficialidade. E eu começo a pensar, será que não tem algo que ele está fazendo, fingindo que está fazendo outra coisa? Porque isso é típico do Trump. Com a mão esquerda ou com a mão direita eu faço uma coisa, mas na verdade com a mão esquerda eu faço algo completamente diferente. Eu só estou distraindo. Aqui tem uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza. Já faz alguns meses que eu venho dizendo para as pessoas que tudo o que Donald Trump faz deve ser visto através da chamada, sabe, doutrina Monroe, que foi reformulada e agora é chamada de doutrina Donalda Donroe. E ela não é só sobre os Estados Unidos saírem do mundo todo e deixarem de ser o policial global. Não, 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 não. Isso é apenas uma questão formal ligada ao nosso orçamento. Não queremos gastar tanto. Então, qual é essa doutrina? É organizar em diferentes partes do mundo policiais regionais que fariam o que os Estados Unidos fizeram nos últimos 20, 30, 50 anos, indo para vários lugares para apagar guerras, conflitos. O próprio potencial de intervenção dos Estados Unidos impediu muitas guerras. Provo isso pelo que Donald Trump fez. Ao assumir o poder pela segunda vez, ele interveio e interrompeu 7 grandes conflitos em estágio inicial, como Armênia e Azerbaijão, Índia e Paquistão. Lá, incluindo Tailândia e algum país como Camboja. Ou seja, o fato de existir uma América saudável com um porrete pesado impede isso. Não queremos mais isso. Bem, pelo menos Donald Trump não manda tropas para lá. Os anteriores não sabiam fazer isso, por isso mandavam tropas. Nós, digamos assim, bombardearam Belgrado porque Monica Levinskaya encontrou uma mancha no vestido. Bem, tudo bem. Mas ainda assim fomos lá e bombardeamos ao invés de resolver de outro jeito. E assim por diante. Ou seja, em outras palavras, a pessoa faz algo que é sua doutrina mundial planetária. Ele não é um idiota. Ele entende que Ronald Reagan fez coisas geniais, saiu e tudo voltou ao normal imediatamente. Ele deixou claro várias vezes que não quer mudanças. Ele entende que mesmo se algum assistente fosse eleito, especialmente Vance, que tem princípios e ideias totalmente diferentes, fala muito bem, se comunica muito bem e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, ele tem outras ideias políticas. Em segundo lugar, ele não entende nada de economia, absolutamente nada. Digo isso com total responsabilidade. É um cara legal, mas não entende de economia. Ele decide, mas será bem diferente do Trump. Como fazer isso mundialmente? Então, como fazer isso do ponto de vista do Trump, que quer se tornar... O objetivo dele é se tornar o melhor presidente dos Estados Unidos de todos os tempos, certo? Ou seja, em 200, 300 anos. Aliás, eu apoio muito esse objetivo. Eu quero que o meu presidente não pense em como roubar dinheiro suficiente para depois viver bem após a presidência, certo? Quero que ele pense e deseje uma estátua para si. Aliás, vamos falar disso também. Há uma informação interessante. 200 metros de altura. Então, respondendo à sua pergunta, peço desculpas pela introdução incrivelmente longa, como dizem. Está tudo certo. Sim, detalhadamente. Meus parentes dizem que você fez uma introdução tão longa. Sim. Então, peço desculpas pela introdução longa.
E agora eu posso responder a sua pergunta. Então, a mão direita, acordo com o Irã. A mão esquerda não está lá de jeito nenhum. A mão esquerda está criando uma coalizão contra o Irã, porque nós não podemos vencer o Irã no sentido convencional. Não podemos. Nós sabíamos disso. Sabíamos que ele fecharia o Estreito de Hormuz, sabíamos que ele tinha cavernas, sabíamos que ele tinha bases de basalto, nós sabíamos disso, mas nós não somos completamente loucos. Se nós somos loucos, existe Israel que, na minha opinião, tem mais agentes do Mossad lá do que próprios oficiais do corpo. Isso. Já conhecíamos essas cavernas, que são espaços escavados entre 300 e 500 metros no basalto. E como perfurá-las? Não tem como. É possível bloquear 100 ou 150 saídas delas? Você fecha duas, mas ainda restam 140 ou 148. E os elevadores nas montanhas abrem, atiram e fecham. Desce até a parada de descida. Após 4 minutos, chega a nossa resposta. Para onde? Lá não há mais nada há tempos. Lá tem uma espécie de penhasco. Ela simplesmente se abriu, se fechou e pronto. Ou seja, a gente sabia de tudo isso. Mas a gente não é completamente idiota. E mesmo assim, a gente foi para lá. Sim, havia uma esperança de que o povo iraniano se levantasse. Mas o próprio Trump, no segundo ou terceiro dia da ofensiva, disse: pessoal, não se envolvam, não se envolvam. Vocês serão todos destruídos. Eu vou dar o sinal quando for a hora de agir, certo? Ou seja, a gente também entendia isso, que mataram lá cerca de 30 ou 40 mil antes da nossa invasão. Vão matar mais 130 mil. Eles só colocavam metralhadoras e atiravam em qualquer um. Nem a polícia secreta do czar Nicolau fazia isso, certo? Ou seja, simplesmente atiravam na multidão, por assim dizer, executavam a queima-roupa e mataram 30, 40 mil pessoas. Quem eles capturavam, depois enforcavam bem no meio das cidades. Nos guindastes, nos mesmos guindastes de construção, ficavam pendurados lá, não tiravam enquanto a guerra continuava por lá. Ao terminar, o corpo apodrecia e era substituído por outro. Ou seja, todo mundo entendia que eles iam resistir até o fim, porque se eles se rendessem, seriam despedaçados pelos próprios companheiros, então eles iam resistir. E eles tinham água, comida, eletricidade e tudo o que precisavam para resistir. Ou seja, estávamos tentando fazer algo que sabíamos ser impossível, mas era uma das duas opções. Ou somos loucos, como pensam os democratas nos Estados Unidos, liberais ou progressistas. Trump é louco, todos são loucos. Ou tínhamos outro plano, e o plano está funcionando. Ele está funcionando. Então, por que afinal o Hamas invadiu Israel? O Hamas invadiu Israel por um motivo? Porque Israel e a Arábia Saudita deveriam, em 2 ou 3 meses, anunciar a assinatura dos acordos de Abraão. Por causa disso, com dinheiro do Irã, com planejamento do Irã, sob orientação do Irã e coisas do tipo, todos esses acontecimentos ocorreram, o que parou e atrasou tudo. Funcionou exatamente como planejado. Israel foi obrigado a atacar Gaza. Indignação mundial. O povo nas ruas da Arábia Saudita ficou indignado. Não se pode negociar com esses judeus e coisas do tipo. E quanto tempo já se passou? Já se passaram 3 anos. Estamos só agora voltando ao início. Então é isso, houve 2 ligações telefônicas. Todos esses líderes de estados, quero dizer países que ficam no Golfo Pérsico, se reuniram e 2 vezes ligaram para o Trump e disseram: por favor, não faça aquilo que você disse, atirar amanhã. Amanhã começamos o bombardeio e assim por diante, certo? Mas que idiota afirma que amanhã começaremos o bombardeio? Não é o Trump idiota, certo? Pelo menos não anunciar isso, né? Ele começa a negociar e no meio ataca. É assim que ele age quando quer atacar. Se ele diz que começamos amanhã é porque quer algo de alguém. Ele recebeu ligações de todos os países árabes nas 2 vezes, ou seja, digamos, o Golfo, bem, o próprio Golfo, mais o Paquistão, mais a Turquia, todos eles se reuniam, conversavam e depois ligavam juntos para o Trump e pediam para ele não atacar. Você acha que o Trump ficava lá dizendo: sim, tudo bem? Trump escreveu um livro sobre como negociar. Se você ler o livro com atenção, vai descobrir que, como se diz em russo, digamos assim, é chamado de cheque sem fundos. Vocês querem isso de mim, né? Muito bem, pessoal. Ou eu digo agora o que eu quero, ou, bem, vocês entendem que agora vocês me devem, certo? Então, de novo, seja dessa forma ou de outra, passam mais 2 semanas, Trump diz novamente: amanhã vamos aprontar algo assim. Bem, quando ele diz isso, significa que não vai fazer nada. Ou seja, ele quer de novo que alguém ligue para ele. E todos esses caras ligam para ele de novo. Eles se reúnem novamente
E dizem: não faça isso, esses caras do Irã vão atacar nossas refinarias. Ele responde: tudo bem, mas tem uma proposta. Que proposta? Assim mesmo. E publica isso amanhã cedo. Amanhã de manhã ele escreve: estamos negociando com todos os países do Golfo Pérsico para que se juntem aos acordos de Abraão. Obrigado. Mas agora sobre esse esquema temos informações da Reuters. E acontece que os países árabes querem se comunicar não só com os Estados Unidos da América, mas também com Trump, ou melhor, com o Irã. Segundo a publicação da Reuters, os Emirados Árabes estão prontos para descongelar bilhões de dólares para o Irã em meio às negociações para o fim da guerra, informa a Reuters. De acordo com fontes da agência, estamos falando de pelo menos 10 bilhões de dólares, desses mais de 3 bilhões já foram entregues a Teherã. O volume total dos recursos pode chegar a 20 bilhões de dólares. Em troca, o Irã deve cessar os ataques contra os Emirados Árabes, retomar a cooperação econômica e de inteligência com Abu Dhabi. E a sensação que fica é que, se isso realmente está acontecendo, então os Emirados Árabes, digamos assim, estão agindo de forma pragmática nos negócios. Isso os americanos fariam por ambição. Estamos falando do Emirado do Altíssimo. Até que ponto essa iniciativa de Abu Dhabi está alinhada com Washington? Natasha Moxen, você está sugerindo que, em geral, pode haver uma estratégia que funcione, uma estratégia de grande acordo. De onde, interessante, a Reuters tirou a informação de que, porque eu também li a matéria deles e não encontrei nenhuma vez, de onde eles tiraram que isso é com o aval da Casa Branca. Tá? E isso faz parte da base do acordo para a Casa Branca. Talvez até exista. Simplesmente eu não encontrei nenhuma vez nenhuma informação sobre de onde eles tiraram isso. E eu acho que alguém como eu ligou para eles e disse: pessoal, vamos fazer assim. Vou ser sua fonte anônima e mentir o que quiser e vocês vão publicar. Tudo bem? Vamos lá, disseram a Reuters e publicaram. Pode ser verdade ou não. Mas isso é verdade só pela metade, porque os outros 50% ainda são mentira. Eu não sei, pode ser verdade ou pode ser mentira. Por isso, tudo isso foi feito para que a gente discutisse sobre a Reuters, nada mais. E para que muitas pessoas acessassem o site deles e lessem, ou seja, para que eles ganhassem dinheiro, a Reuters ganharia dinheiro porque a gente lê. E ao lado vão os subtítulos. Não há nenhum outro valor nisso, além de enriquecer a Reuters. E essa versão também pode ser. Tudo bem, então vou voltar ao seu ponto inicial. Estou dizendo que quando você lê e ouve isso, pode ser 100% verdade ou pode ser 100% mentira. E é isso, ponto final, nada mais. Isso não adianta nada. Então vamos tentar. Quero dizer que Trump prometeu 25 bilhões, agora ele está em outra versão dos 25 bilhões. Trump prometeu 25, talvez ele tenha prometido, talvez não. Por isso eu não acreditaria em nenhuma dessas mensagens até que nos digam claramente, e mesmo assim, é preciso verificar se isso não é IA. Que, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América ou o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América fez uma declaração em tal lugar e disse isso. Aqui está a gravação dele, certo? E a verificação. Não, isso não é IA, ele realmente disse isso. Eu diria que há 70% de chance disso ser verdade e 30% de estarem te mostrando isso para influenciar seu pensamento. Pelo menos a fonte é conhecida. E se isso acontece 39 vezes, então o que é isso? É verdade ou não? Vou explicar minha pergunta. Acontece o quê, com licença? Uma declaração desse tipo é publicada 39 vezes. E eu vou esclarecer minha declaração. Sim. Os jornalistas calcularam que desde o início do conflito no Oriente Médio, Trump disse pelo menos 39 vezes que os Estados Unidos da América estão muito próximos de um acordo. Tem vídeo, não é inteligência artificial, são gravações de março, uma coletânea, digamos assim. Sim, estou falando de outras declarações. Sim. Vazamento da Casa Branca? Que Trump... Mas aqui está uma declaração direta, repetida 39 vezes, mas até agora não vemos essa conclusão. Parece uma série, estamos sempre andando em círculos. Então qual que é a principal... Penso em russo, entendo em ucraniano. Então, qual é o principal problema então? Bem, o Irã não pretende assinar nenhum acordo. De jeito nenhum, absolutamente nenhum acordo. Ele pode assinar? Pode. Bem,
Se eles decidirem que, ao assinar o acordo, vão fazer algo que não serão pegos, ou mesmo que sejam pegos, não vai acontecer nada com eles. Então talvez assinem alguma coisa. Digamos, vamos receber algum dinheiro por isso, mas vamos continuar fazendo o que queremos, ou seja, na verdade não vamos dar nada, certo? Ah, é possível, mas por enquanto assinar e cumprir. Eu não vejo nenhum motivo para a atual liderança iraniana. E por liderança atual, quero dizer de fato aquelas pessoas que têm poder, não de júri, que comandam algo, mas de fato, ou seja, aquelas pessoas que realmente podem dizer eu vou atirar ou eu não vou atirar. Essas pessoas eu não vejo por que assinariam, por que cumpririam isso. A menos que eles vejam que isso será muito ruim para eles por algum motivo, eles sabem que a América não vai mandar 500 mil soldados para expulsá-los, eles sabem que o próprio povo e até o exército deles. Porque lá existe isso que estamos lutando ou estamos brigando com um determinado grupo, sim, por assim dizer, especificamente com o chamado corpo, há um exército bem menos forte que o corpo, mas por assim dizer, não é com ela, nosso conflito não é com ela, ou seja, ela não poderá fazer nada. Ah, eles sabem que nenhum dos países vizinhos vai, por assim dizer, atacá-los de verdade ou algo assim, porque eles têm uma boa resposta do ponto de vista deles. Ou seja, nada disso para que eles pensem, vai ser bom para mim, vai ser bom para nós se cumprirmos as condições. Agora não é questão de assinar, assinar é outra coisa. Sim, então não tem nenhum benefício para eles aqui. A única coisa é o medo de alguma coisa, sim, ou seja, não tem benefício nenhum. Mas medo de quê? Não posso dizer. Podem ter medo, mais uma vez, não tem 500 mil soldados bombardeios, as bombas caem a 300 metros, não tem asfalto, não tem basalto, então matar todo mundo lá, não, não vamos matar todo mundo. Vai acabar a eletricidade, não vai acabar o estoque de comida, não vai acabar, ou seja, para eles não vai acabar, digamos assim, talvez acabe para o povo. Eles não ligam para o povo, no fim das contas eles atiram no povo como metralhadoras, vão matar o povo sem problema. É assim, pronto. Stalin se importou quando 8 milhões de ucranianos morreram de fome, 2 milhões no Cazaquistão morreram de fome, né? Isso não preocupou ele. Morreram quando se cortar a floresta, as lascas voam. Ou seja, acontece a mesma coisa lá. Eu ficaria surpreso se líderes de algum estado não se preocupassem com isso, realmente ficaria surpreso. Eu não sou cínico, só acho que nenhum líder de estado está absolutamente preocupado se metade da sua população vai morrer ou não. Mao Tse-tung afirmou que, em uma guerra atômica, 300 milhões de chineses morreriam, mas outros 300 milhões sobreviveriam em regiões montanhosas, considerando isso uma grande vitória. Para ele, o mais importante era vencer, não importando as perdas, não é? Em geral, senhores, é preciso assustá-los com alguma coisa e só há uma coisa que pode assustá-los. Na verdade, ele está sendo organizado um frente comum entre a Arábia Saudita mais um e 1,2 bilhão de sunitas, mais o Paquistão, mais alguns outros países, Paquistão e Israel. É isso que vai assustá-los e todo o resto eu sinceramente não vejo nenhum outro motivo que possa assustá-los. Deixe-me reformular minha pergunta anterior. Anteriormente você mencionou que tem um grande desejo de se orgulhar do seu presidente. E quando nas atuais condições de turbulência geopolítica ouvimos de um político hegemônico que existem iniciativas que podem acabar com grandes guerras ou grandes conflitos, a sociedade geralmente deposita grandes esperanças nisso. Como é em relação aos Estados Unidos e ao Irã? E quanto à relação entre Rússia e Ucrânia? Infelizmente, dessas promessas, como eu disse no caso do Irã e dos Estados Unidos até agora, em 39 tentativas de fechar um acordo, não vimos resultados. A guerra russo-ucraniana, Pran disse várias vezes que o acordo está próximo, mas até agora a guerra continua. E nas condições atuais eu não gostaria de me decepcionar com as promessas de políticos desse nível. Obrigado. Não entendo muito bem você, então vou explicar o motivo. O acordo está próximo, claro, está próximo. Ah, se todos os russos saírem da Ucrânia, então imediatamente assinam o acordo. Se a Ucrânia entregar metade da Ucrânia para a Rússia, imediatamente assinam o acordo. Só que nenhum país nem o outro querem, como se diz, ceder um ao outro. No Irã o acordo está próximo.
Se aceitarmos todas as condições do Irã, ou todas que ele quiser, ou se o Irã aceitar todas as nossas condições, nós assinaremos. Sim, enquanto as negociações continuam, ao mesmo tempo há tiroteios, e em algum momento essas negociações levarão a algum resultado, ou a Ucrânia decidirá que 20 a 25 mil jovens morreram. Esse preço é alto demais por um hectare de terra, e entendo que não é só um hectare, mas uma parte importante do país. É muito doloroso e frustrante ter que entregar isso. Mas talvez, em algum momento, a Ucrânia decida que 20 a 25 mil vidas de jovens por mês sim, ou seja, 300 mil vidas jovens por ano é demais para manter o orgulho nacional. Ou a Rússia decide que algo que o Ocidente está oferecendo, ou não o Ocidente, mas alguém mais, é significativamente mais importante do que novas conquistas, e concordar em permanecer, ficar na linha, por assim dizer, como na Coreia do Sul e do Norte, é bem possível. E o tempo todo, por assim dizer, mantendo ambos os lados na ideia de que eles, em geral, podem e estão mantendo um diálogo. E, no mínimo, o caminho para uma possível solução está aberto, ou seja, um dos lados deve decidir para si mesmo que algo é mais importante para ele do que aquilo que, por assim dizer, ele afirma ser o mais importante. No Irã, e eu acho que para nós o mais importante não é resolver o próprio problema iraniano, mas criar uma coalizão, os acordos de Abraão, é o que eu penso. E o segundo ponto, ou seja, o segundo mais importante para nós são as eleições em novembro, e estaremos prontos para entregar 25 bilhões de dólares, ou seja, quanto dinheiro for, dinheiro iraniano, não nosso, dinheiro iraniano que está conosco. Nós roubamos o dinheiro dos outros. Nós, o mundo, roubamos o dinheiro dos outros porque não gostamos de como as pessoas que possuíam esse dinheiro se comportaram, certo? Bem, nós os punimos com isso. Eles estavam fazendo outra coisa lá, e nós fizemos isso. Agora, se eu fosse o Irã, nunca na vida entregaria armas nucleares, nunca na vida. Basta olhar para a Ucrânia ou outros casos. Ao entregar armas nucleares, você é enganado, independentemente de quem seja o culpado, seja o Kuchma ou não. Se a culpa é do Clinton ou do Putin, isso agora não importa. O importante é que entregaram. Assim que fizeram isso, perderam imediatamente a chance de balançar esse porrete, e esse foi o resultado. Por isso não entendo por que o Irã entregaria armas nucleares. Sinceramente, não entendo. E por que eles deveriam tirar as armas das cavernas e dizer: peguem o quanto quiserem, não vamos mais produzir isso, eu também não entendo. Certo. Agora, por outro lado, a Rússia, né? A Rússia diz: nós assinamos o acordo 2 vezes. Uma vez fomos enganados, na segunda vez também fomos enganados. Agora, rindo, eles admitem: sim, fizemos isso, sabíamos que íamos enganar vocês. Ao assinar, só queríamos ganhar tempo. Se eu estivesse no lugar da Rússia, eu não assinaria nenhum acordo com a Ucrânia nesses termos de mais ou menos, dá ou não dá, certo? Só assinaria um acordo se a Ucrânia não pudesse expulsar. Não estou dizendo que apoio isso, só apresento diferentes pontos de vista, certo? Então, e o que vocês esperam do Trump que diz: pessoal, vamos pelo menos tentar, seja com território ou com outra coisa, ou com concessões, algo assim. Vamos tentar. Sim, estamos perto bem, estamos próximos, certo, ao lado. Ao mesmo tempo, como já conversamos, a questão do Congo e Ruanda foi resolvida. Em 30 anos foram mortos 6 milhões de pessoas, 30 anos de guerras, 6 milhões de pessoas, nós acabamos com isso. Então, quanto tempo faz? Já são 50 anos aqui, então, a guerra entre armênios e azerbaijanos, talvez 30, agora não me lembro exatamente, né? Nós resolvemos isso. Então, a guerra que já matou cerca de 1 milhão de pessoas lá na Tailândia contra o Camboja, nós resolvemos. O diálogo nuclear, por assim dizer, desculpe, que estava esquentando entre Índia e Paquistão, nós resolvemos. E assim por diante. Não resolvemos 2 que mais nos preocupam, certo? Porque os idiotas insistiram. Bom, não querem assim? Vamos encontrar outro jeito. Mas para nós agora, o mais importante são as eleições. E não importa o que aconteça no mundo, digamos todos vocês, quero dizer, estou falando do ponto de vista da liderança do Partido Republicano, que se danem todos vocês. Nós precisamos ganhar essas eleições. Depois que ganharmos, teremos 1 ano. 1 ano até o início da campanha eleitoral de 2028. Neste ano, agiremos com firmeza para mostrar o que queremos e não queremos e diremos à Ucrânia:
Basta, não receberão mais armas. Vamos dizer à Rússia, se fizerem isso, isso e aquilo acontecerá com seu petróleo, e coisas assim. Ou seja, na verdade, para nós, para a América, não importa de verdade quem ganhou, quem perdeu, etc. O que importa para nós é que isso acabe, que parem de atirar. Nós vamos nos retirar do cenário mundial. Sair, ponto final. Vamos nos retirar do cenário mundial. Vamos deixar algumas bases, mas em vez de 800 bases vão ser, sei lá, 40, talvez 50. É mesmo, estamos reduzindo significativamente, estamos retirando tropas da Alemanha agora, retirando tropas da Europa, retirando tropas até mesmo do Bahrein, estamos trazendo elas de volta para casa. Alguns, por assim dizer, vão ser dispensados e outros estamos transferindo para o hemisfério ocidental. É isso. Agora precisamos vencer essas eleições e depois apagar 2 incêndios que existem no momento. Se surgirem outros, aí já não é mais problema nosso. Os demais incêndios serão responsabilidade da polícia local. E esperamos muito que, digamos, alguns policiais com quem estamos negociando agora comecem a se proteger sozinhos. Há outro assunto sobre o qual falei brevemente que também vamos abordar. E agora você vai dizer se isso realmente acontece ou se é mais uma publicação feita apenas para desacreditar. Investigação da Reuters sobre o suposto lucro de 2 bilhões de dólares da família Trump em criptomoedas. World Liberty Financials no token Trump, e isso causou uma enorme repercussão. Céticos veem um esquema para extrair dinheiro, enquanto apoiadores consideram um marketing genial. Na sua opinião, a família do presidente em exercício tem o direito de monetizar o nome dele em um setor de alto risco, enquanto os investidores estão registrando prejuízos? E onde, na sua opinião, está a linha entre o capitalismo americano legítimo e o uso de recursos administrativos para fins pessoais? Editor, em primeiro lugar, até agora, como se diz, não nos apresentaram quaisquer fatos, então eu não posso avaliar essa situação específica. E eu sei com certeza que é uma ideia muito ruim, como você disse, capitalizar em cima do nome do presidente, sendo seu filho, tio, amigo, mãe ou qualquer outra pessoa. A ideia é muito ruim e nós temos isso na lei. Infelizmente isso nunca é aplicado, ou quase nunca é aplicado, mas está previsto na lei. O irmão do Clinton ganhava muito dinheiro, a filha do Clinton e da Hillary também ganhava, digamos, muito dinheiro, atraía, digamos, e coisas do tipo. Hillary, quando era ministra das Relações Exteriores, simplesmente arrecadava bilhões para o próprio fundo e depois fazia alguma coisa para esses países, dessas empresas que faziam as doações lá de material atômico, de núcleo, como se chama, urânio canadense, para a Rússia, por exemplo, um exemplo conhecido, bem conhecido. Ou seja, eu sou contra isso, totalmente contra isso. Ou seja, eu ainda não entendo qual é o sentido do que estão contando sobre a família Trump, simplesmente não entendo. Eu li algumas matérias e tentei separar o joio do trigo e ainda não entendi. É bem possível que tenha algo realmente horrível lá, né? Mas eu ainda não entendi. Então, assim que a gente entender isso, digamos, vamos discutir juntos, eu com prazer vou julgar se houver algum problema lá. Agora eu só quero lembrar que há uns 3 ou 4 anos atrás, todos nós, a população do planeta, tínhamos certeza de que Putin e Trump eram melhores amigos. E que Trump, na verdade, quem ele era mesmo, Krasnov, acho que era isso. O agente Krasnov que agia em nome de... E havia milhares de provas. Quero dizer que certa vez veio até mim, eu tinha um negócio, eu representava artistas de todo o mundo aqui nos Estados Unidos, fazíamos vários projetos, exposições e outras atividades lá. Uma vez veio um artista de Moscou que logo de cara me disse que os americanos nunca estiveram na Lua. Eu perguntei, como assim nunca estiveram na Lua? Tipo, existem provas, mas nós assistimos aquele filme americano e encontramos 16 momentos que, segundo ele, não poderiam ter acontecido. A sombra estava no lugar errado, a estrela não estava onde deveria, coisas assim. Portanto, se levarmos tudo isso em consideração, isso significa que os americanos estão mentindo e nunca estiveram na Lua. Bem, novamente, eu não posso dizer com certeza se os americanos estiveram ou não na Lua,
mas as únicas pessoas que contestaram o fato de que os americanos não estiveram na Lua foram esses Liubertsi, como se chama o distrito de onde ele veio. Bem, lá, o camarada era dos bandidos, e eles decidiram que os americanos então nunca estiveram na Lua. É mais ou menos a mesma coisa. Eles juntam lá 26 argumentos do porquê, mas quando você começa a analisar, vê que é tudo uma grande besteira. Posso dar mais alguns exemplos de como falavam sobre o Trump, que ele estava 100%, né? Que ele estava 100% ligado à Rússia, 100% tomou champanhe. Aquele tal de Vladimir, como é mesmo o nome dele, que já morreu na Rússia, e quando elegeram o Trump, ele foi ao Kremlin beber champanhe por causa disso, porque escolheram o nosso cara e coisas do tipo. Ou seja, de novo, de 100 pessoas dizem que isso é verdade. E eu digo, bom, me deem pelo menos uma prova, aí a gente vai discutir isso. Amigos, se vocês têm provas, anexem elas na descrição deste vídeo, fiquem com a gente e sugiram outros temas. Porque, como vocês veem, Leon, como sempre, coloca tudo isso sob crítica e dúvida, e isso é necessário fazer. Leon Martin foi o convidado deste programa. Leon, obrigado pela conversa, até futuros encontros no Projeto Politécnica e desejo muita saúde para você.